Eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo em Hebreus capítulo 6. Ô glória! Eu estou empolgado. Esse assunto é interessante. Antes de qualquer coisa, eu quero dizer o seguinte, para vocês que têm estudado assiduamente, exaustivamente, se esmerado na palavra, vocês sabem que não é um assunto novo, isso não é novidade, é uma coisa que vem sendo debatida ao longo da história da igreja já há séculos, né? E, na verdade, isso aqui é como se fosse a ponta de um iceberg. É apenas um dos pontos que estão atrelados a ideias maiores, que estão associadas aos pensamentos do determinismo, ou, como mais nós conhecemos, a predestinação determinista, pregada por Calvino, e o livre-arbítrio que o ser humano tem. Então, são, na verdade, elementos de pontos de vista ou de teses mais abrangentes, que são vulgarmente chamados de calvinismo ou arminianismo, né? Mas ninguém vai entrar nesses pormenores, nós queremos ser mais objetivos com respeito à questão da perda da salvação, o que é bíblico a respeito desse tema, o que é que nós encontramos nas escrituras sobre isso, e também sobre a suposta segurança eterna e incondicional, ou, uma vez salvo, salvo para sempre. Quantos podem dizer amém? Em Hebreus capítulo 6, a partir do versículo 4 ao versículo 8, nós temos um texto bem conhecido que foi questionado ao longo desse debate, que nós soubemos que aconteceu numa rede social e que nos comunicaram. O texto diz o seguinte: é impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro, e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que, de novo, estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo-o à ignomínia. Porque a terra que absorve a chuva que frequentemente cai sobre ela e produz erva útil para aqueles por quem é também cultivada, recebe bênção da parte de Deus. Mas se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada e perto está da maldição, e o seu fim é ser queimada. E as pessoas que defendem a ideia de que a pessoa nunca vai perder a salvação, se ela foi realmente salva, elas dizem que esse texto não está falando sobre crentes. Dizem que o autor do livro aos Hebreus escreveu para crentes, mas nesse trecho ele está falando sobre pessoas que quase viraram crentes. Está falando sobre hebreus que frequentavam uma igreja cristã, simpatizaram com o evangelho, ouviram a pregação sobre Jesus como o Messias, foram abençoados com as informações que foram passadas, mas nunca se converteram de verdade. Então estavam beirando a salvação, mas deram para trás, desistiram e perderam a bênção. Mas os crentes, isso é o argumento que as pessoas que defendem a segurança eterna incondicional têm quando falam desse texto. Mas quando chega no versículo 9, dizem eles: quanto a vós outros, todavia, ó amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação, ainda que falamos desta maneira. Então eles dizem, aqui no versículo 9, você vê o autor do livro aos Hebreus falando com os crentes sobre o que os crentes têm, sobre o que eles são, sobre o que eles possuem. Agora, do versículo 4 ao 8, não fala de crentes. Ele fala sobre pessoas que quase foram crentes. Os crentes estão no versículo 9. Os salvos estão no versículo 9. É assim que algumas pessoas argumentam. E para justificar a argumentação deles, eles interpretam da seguinte forma. Versículo 4. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados. Então eles dizem, iluminados aqui não significa que a pessoa nasceu de novo. Significa que ela foi abençoada com uma boa pregação da palavra. Ela recebeu luz, ela foi esclarecida, mas não confessou Jesus como Senhor. E depois o texto continua falando, e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo. Aí a pessoa justifica dizendo o seguinte, provaram o dom celestial. Isso quer dizer o quê? Botaram na boca, degustaram, sentiram sabor e cuspiram fora. Provar, no sentido de degustar, e não de se alimentar, de se nutrir, né? O que é uma interpretação errada, e daqui a pouco a gente vai ver por quê.
Estamos apenas apresentando aqui a problemática, depois vem a solucionática. Então, eles dizem, e se tornaram participantes do Espírito Santo. Ou seja, eles tomaram a iniciativa de se unirem ao Espírito Santo. Veja que diz que eles se fizeram participantes do Espírito Santo. Não fala que o Espírito Santo se fez participante da vida deles. Gente, a gente tem que reconhecer que é um argumento bonito. Hein? Alguns de vocês estão até emocionados pelo que eu posso ver. Da mesma forma, provaram a boa palavra de Deus, os poderes do mundo vindouro. Então eles dizem, não está falando sobre crentes. Mas irmãos, isso aqui é um pensamento muito equivocado. E eu vou mostrar para vocês por quê. Em primeiro lugar, quando ele diz, os que foram iluminados, a palavra grega usada aí é potizo. Que não interessa, mas eu vou dizer para deixar a minha mensagem mais bonita. Mas o que é importante é que a gente saiba o seguinte, que no Novo Testamento grego essa palavra foi usada aqui em Hebreus capítulo 6, versículo 4, mas também ela é usada em Hebreus capítulo 10, versículo 32, quando Paulo diz, lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que depois de iluminados, sustentastes grande luta e sofrimentos, ora expostos como em espetáculo, tanto de opróbrio quanto de tribulações, vai falando aqui com os crentes, mais na frente do capítulo 10. Então, a mesma palavra usada no versículo 32 é usada em Hebreus capítulo 6, versículo 4. Então, no capítulo 10 de Hebreus, está muito claro que ele está falando ali com crentes. Depois, quando você fizer a leitura do contexto, olhando um pouco mais os versículos anteriores e posteriores, você vai perceber que a palavra iluminado ali está claramente associada a uma pessoa que recebeu Jesus, que nasceu de novo. A mesma palavra grega do original usada em Hebreus 10, 32 é usada aqui, como vemos, em Hebreus capítulo 6, versículo 4. Amém, gente? Amém. Outra coisa, a palavra que é usada como provaram, que eles dizem que é apenas uma degustação, de fato ela significa isso. Provar, sentir o sabor, colocar na boca, saborear, mas também significa comer, servir-se, nutrir-se, alimentar-se. Tudo é uma questão de contexto. E para corroborar o que eu estou dizendo aqui, basta que nós saibamos que a mesma palavra é usada em Hebreus capítulo 2, versículo 9. Quando está escrito, vemos todavia Jesus, que por um pouco tendo sido feito menor do que os anjos ou do que Deus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que pela graça de Deus provasse a morte por todo o homem. A mesma palavra que é geomai, usada lá em Hebreus capítulo 6, versículo 4, é usada também em Hebreus capítulo 2, versículo 9. E fala sobre Jesus ter provado a morte por todo o homem. Então, se em Hebreus capítulo 6, versículo 4, o sentido da palavra provar é apenas ser quase salvo, então Jesus quase morreu. Amém, gente? Só que tem um problema, se ele quase morreu, a gente quase foi salvo. Se a gente quase foi salvo, quase escapamos do inferno. Quantos aqui acreditam que ele provou a morte no sentido completo e total? Então, ele está falando sobre provar o dom celestial no sentido completo também, na mesma interpretação da palavra que é aplicada em Hebreus capítulo 2, versículo 9. Agora, o problema é que as pessoas tentam harmonizar textos da Bíblia, por exemplo, como estes, com a sua doutrina. Quando você tem um pensamento errado, e você se depara com um texto que parece contradizer o seu pensamento, muitas vezes as pessoas tentam adequar o texto ao que elas pensam, em vez de pensarem diferente por causa do texto. E esse é um grande problema. Muitas vezes interpretamos a Bíblia à luz da nossa teologia, quando deveríamos montar a nossa teologia à luz da Bíblia. Amém, gente? Então, o que o texto está dizendo aqui é o seguinte, é impossível que aqueles que foram iluminados, que foram esclarecidos, iluminados com a palavra de Deus. A Bíblia diz que nós éramos inimigos no entendimento, em Colossenses capítulo 1, versículo 23. Inimigo no entendimento. Isso quer dizer, para eu ser amigo de Deus, eu preciso de luz. É por isso que se fala que o Deus deste século cegou o entendimento, para que não lhes resplandeça a luz da glória do Evangelho de Cristo.
E em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 6, também está escrito que o Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Então a iluminação mencionada aqui é o que nós conhecemos como novo nascimento. Foram iluminados porque nasceram de novo. Tiveram Deus brilhando em seu coração, provaram o dom celestial, foram nutridos pela verdadeira palavra, que é alimento para o espírito. O pão alimenta o corpo, a palavra alimenta o coração. Jesus disse, eu sou o pão que desceu do céu. Provaram, se alimentaram, se nutriram do dom celestial. Quantos aqui concordam que Jesus é o dom celestial? E se tornaram participantes do Espírito Santo, porque tiveram a experiência de ter o Espírito Santo em seu coração. Provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro. Amadureceram e cresceram pela experiência da palavra e tiveram experiências, muito provavelmente, das manifestações do Espírito Santo, que mostram as coisas que hão de vir. E ele diz, estes que passaram por tudo isso e caíram, sim, estes é impossível outra vez renová-los para arrependimento. Ora, irmãos, se ele diz, foram iluminados, se alimentaram do dom celestial, experimentaram ou foram participantes do Espírito Santo, se alimentaram da palavra, os poderes do mundo vindouro e caíram, ele não poderia estar falando de pessoas que nunca foram salvas, de pessoas que nunca nasceram de novo, porque quem está no chão não tem como cair. Ele está falando de pessoas que primeiro estavam em pé para que pudessem cair. Se estiveram no chão um dia não interessa, o fato é que se levantou para cair tem que estar de pé. Então ele está falando de pessoas que figuradamente estavam de pé. A Bíblia diz, aquele que pensa que está de pé, veja que não. Sabemos que é uma figura bíblica, estar de pé é estar bem com Deus. Cair é perder a comunhão, é pecar, alguma coisa nesse sentido. Agora, o problema talvez é que às vezes pensemos que cair significa simplesmente pecar. E é muito comum, quando nós ouvimos as pessoas falarem a respeito de fulano de tal que caiu, quando nós queremos falar a respeito de um pecado sexual ou na área de adultério, é muito comum na igreja a gente falar sobre isso, fulano de tal caiu, tu soube que fulano caiu? Só que na verdade, a queda aqui mencionada em Hebreus capítulo 6, não é necessariamente um pecado cometido, mesmo que seja um pecado denominado de cabeludo. Amém, gente? E nós vamos falar sobre isso um pouco mais para frente, se Deus me permitir, e eu conseguir também. Porque em 1 Coríntios capítulo 5, nós vemos Paulo falando sobre um homem que tinha relação sexual com a mulher do pai dele. E Paulo, em seu palavreado, nas terminologias que usa, ele vai demonstrar que está preocupado com a salvação daquele homem. Isso quer dizer, o homem tinha tido relação sexual com a mulher do pai, e Paulo está lá falando, meu Deus do céu, ele não pode perder a sua salvação. Para que o espírito seja salvo, a gente tem que tomar uma providência. Isso quer dizer, ele não tinha caído ou perdido a salvação. Porque o texto fala sobre pessoas que caíram, que são impossíveis de serem renovadas para arrependimento. Então nós entendemos o seguinte, é possível cair, é impossível renovar. Eu acho que vocês não entenderam o que eu disse. Pelo texto nós entendemos o seguinte, é possível cair, mas é impossível renovar. Amém, gente? Impossível renovar para arrependimento. Só que o que acontece é que às vezes pensamos que cair é simplesmente pecar, mas ele está falando sobre aquela queda em que a pessoa, na verdade, se afasta do Evangelho, nega a Jesus, ela apostata da fé. Isso é uma coisa que a gente vai ver em outros textos do Novo Testamento. Mas é interessante aqui pontuar esta verdade, para que nós possamos ter certeza do que o texto está falando. Ele não está falando sobre pessoas que se afastam da igreja, deixam de se congregar, que de repente até voltam a fumar ou voltam a beber, porque muitas vezes tratamos estes desviados como pessoas que perderam a salvação. Mas irmãos, só Deus sabe o que esse homem passa por dentro dele, sabendo como está vivendo errado. Não somos nós quem vamos julgar esta pessoa, porque não temos condição de saber o que se passa no seu coração. E a Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 4, que a ninguém julguemos antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente manifestará as obras ocultas das trevas, como também manifestará o desígnio de todo o coração. Aí teremos a capacidade de julgar o mundo.
Por quê? Porque saberemos o que Deus sabe. Não se pode julgar sem conhecimento. Amém, gente? Podemos fazer um julgamento parcial, porque em parte conhecemos, então em parte falamos. Mas quando não conhecemos, não podemos falar corretamente. Então não podemos julgar uma pessoa como essa. E às vezes, na nossa inocência, julgamos uma pessoa desviada, que saiu da igreja, que voltou a pecar, como alguém que caiu, que é impossível de se renovar, e essa pessoa supostamente teria perdido a salvação, porque cometeu o pecado imperdoável. Mas a verdade é que nem sempre é assim. Uma pessoa está no mundo, ela pode ter se afastado da igreja, mas ela ainda tem remorso, ela sente dor no coração, ela sabe que está errada. Você conversa com ela e ela diz, não, eu sei que eu estou errado, eu sei, mas se Deus quiser, um dia eu vou voltar. Ela tem ainda um pesar no coração. Meu irmão, se uma pessoa chega para mim e diz, irmão Natan, eu estou tão preocupado, eu cometi um pecado que eu acho que é tão grave, eu estou apreensivo, eu não sei, mas eu acho que eu perdi a salvação, o irmão pode me ajudar. Se você está preocupado, se perdeu a sua salvação, eu tenho certeza que você não perdeu. Uma pessoa que perdeu a salvação, não se preocupa em tê-la ou em tê-la perdido. E isso a gente encontra na Bíblia, muito claramente. Basta apenas que nós possamos identificar os textos e interpretá-los corretamente. Então ele fala, pessoas que foram iluminadas, provaram o dom celestial, se tornaram participantes do Espírito Santo, provaram a palavra de Deus, experimentaram os poderes do mundo vindouro. Estas que caíram eram pessoas que estavam de pé, nascidas de novo, pessoas salvas que passaram por uma situação qualquer, depois a gente vai chegar nisso aí, e caíram. E ele diz, estas é impossível outra vez renová-las para arrependimento. A palavra traduzida por arrependimento que nós temos em nossa Bíblia é a palavra que nós usamos para falar sobre a pessoa que vai receber Jesus. Metanoia. É a palavra grega que foi usada para ser traduzida, que foi traduzida por arrependimento aqui. Metanoia, mudança de mente. Então ele está falando sobre pessoas que ouviram a mensagem da palavra. Palavras mediante as quais seriam salvas elas e toda a sua casa. Então a palavra causou a renovação para o arrependimento. A pessoa se salvou, se tornou filha de Deus, ficou de pé no sentido espiritual e depois caiu. Então ele diz, é impossível renovar de novo. Não está claro que ele está falando de pessoas que já foram salvas? Hein, gente? É impossível renovar para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo a ignomínia. E ele vai falar essa figura aí sobre a chuva e sobre o resultado que a terra produz. E quando chega no versículo 9, ele fala, quanto a vós outros, todavia, ó amados. Então as pessoas pensam, mas ele não podia estar falando dos crentes. Ele está falando com crentes, sobre crentes. Quando ele diz no versículo 9, quanto a vós outros amados, é porque, irmãos, ele está aqui generalizando do versículo 4 ao versículo 8. Aqueles que uma vez foram iluminados. Ele não está falando necessariamente de um grupo de pessoas específico. Ele está fazendo como nós fazemos em nosso dia a dia. Se você fizer isso e aquilo, eu não estou falando sobre você necessariamente, mas eu digo, você, a segunda pessoa do singular, para usar isso como uma representação geral de todas as pessoas. Então, aqueles que foram iluminados e caíram, então é uma declaração geral que serve de exemplo para qualquer um. Então Paulo diz, mas vocês amados, nós esperamos coisas melhores da vossa vida. Ele diz o que é possível acontecer e diz, mas esperamos que vocês não passem por isso. Esperamos coisas melhores. Estamos persuadidos de coisas que são melhores e pertencentes à salvação. Ainda que falemos desta maneira. Porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho, do amor que evidenciastes para com o seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. Porém, no versículo seguinte ele diz, porém, desejamos que cada um de vocês, amados, continue mostrando até ao fim. Até quando? Não, até quando? Até ao fim, a mesma diligência para a plena certeza da esperança, para que não vos torneis, amados, para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade herdam as promessas. Então ele diz,
aqueles que foram iluminados e caíram, é impossível renová-los outra vez para arrependimento, para metanoia. É impossível fazer de novo o que já aconteceu. Então ele diz, ainda que falemos desta forma, amados, esperamos um resultado positivo da vossa vida. Porém, ainda que esperemos isso da vossa vida, façam a parte de vocês. Porém, ele diz, desejamos que cada um de vocês continue mostrando até o fim, a mesma diligência para a plena certeza da esperança, para que não vos torneis indolentes. Indolente é uma palavra que significa moroso, lento, lerdo, preguiçoso. E ele diz, amados. Alguém tem dúvida que ele está falando com salvos, crentes, cheios do Espírito Santo? Não. Ele diz, amados, eu quero que vocês perseverem para que vocês não se tornem. Quer dizer então que uma pessoa salva, nascida de novo, pode se tornar uma coisa ruim. Quantos aqui sabem que indolente não é uma coisa boa? Não é palavra que se usa para elogiar ninguém. O crente nascido de novo pode se tornar indolente. E mais curioso ainda, é a associação de palavras que Paulo faz. Porque ele diz, é necessário que vocês mostrem até o fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança, para que vocês não se tornem indolentes, mas, ou seja, ao contrário disso, se tornem imitadores daqueles que pela fé e pela perseverança herdam as promessas. Se eu entendi bem, o autor dos Hebreus está dizendo, quem virá indolente, perde a bênção. Se eu entendi bem, o autor aos Hebreus está dizendo o seguinte, não quero que vocês se tornem indolentes. Pelo contrário, que vocês perseverem até o fim para herdar a promessa. Amém, gente? Então, a herança da promessa, a aquisição da promessa, é uma consequência direta da perseverança, da diligência até o fim. Amém? E apenas para a gente deixar bem fundamentado o que estamos declarando aqui, as pessoas às vezes dizem, nas suas tentativas de interpretar textos complicados como este, que o livro de Hebreus ele não foi escrito para crentes, nascidos de novo, cristãos, para a igreja. Falam que foi escrito para um grupo de judeus simpatizantes do evangelho. E eles falam que estas pessoas eram quase crentes. E então Paulo estava falando na verdade com eles. E a gente se atrapalha, porque a gente lê e pensa que ele está falando com cristãos. Mas eu quero que você observe que o livro aos Hebreus, ele é escrito para crentes, nascidos de novo, ainda que sejam judeus. E pelo contexto do livro, não parece que o autor do livro aos Hebreus esteja falando de cristãos judeus que viviam em lugares espalhados pelo mundo, onde a presença do paganismo fosse muito forte. Ele parece falar sobre judeus que estavam muito bem inseridos numa cultura e numa sociedade judaica. Porque não vemos qualquer advertência a doutrinas pagãs se filtrando na igreja. O que nós vemos aqui em todo o livro de Hebreus é a advertência contínua aos princípios da religião judaica. E Paulo vai mostrar o tempo inteiro que a religião judaica foi boa, mas o cristianismo é melhor. Moisés foi bom, mas Jesus Cristo é melhor. Os anjos são de Deus, mas Jesus é maior do que os anjos. Arão era de Deus, mas Jesus é maior do que Arão. O Antigo Testamento era bom, mas o Novo Testamento é melhor. A Antiga Aliança foi boa, mas a Nova Aliança é superior. É o tempo inteiro assim. Então parece que ele está falando de cristãos judeus dentro de uma sociedade judaica. Por que não pensar que ele falasse sobre crentes que moravam e viviam em Jerusalém? Pode até ser. Tudo indica que era uma coisa assim. Mas para que nós saibamos que com certeza ele está falando de crentes, basta que procuremos algumas passagens dentro do livro de Hebreus para que a gente fique bem firmado nesse fato. E eu vou citar apenas 4 passagens dentro do livro de Hebreus que mostram claramente que ele está falando com crentes. Hebreus capítulo 3, versículo 1 diz: por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus. Hebreus capítulo 3, versículo 12. Tende cuidado, irmãos,
Jamais aconteça haver em qualquer um de vós perverso coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. Hebreus capítulo 10, versículo 19. Rogo-vos ainda, irmãos, que suporteis a presente palavra de exortação, tanto mais quanto vos escrevi resumidamente. Quantos podem gritar um aleluia? Santos irmãos que participais da vocação celestial. Ô glória! Santos irmãos que participais da vocação celestial. A última passagem é o último capítulo, que é Hebreus capítulo 13, versículo 22. Que é justamente quando o autor da carta diz: rogo-vos ainda, irmãos, que suporteis a presente palavra de exortação. Ou seja, a carta que ele escreve. Ele considera a carta, no final, na despedida, no último capítulo, como uma palavra de exortação. E de fato, quando nós estudamos o livro aos Hebreus, você vai ver que do capítulo 1 ao capítulo 13, é sempre assim: exortação, admoestação, correção, advertência, o tempo inteiro. Amém, gente? E algumas pessoas, inclusive isso foi até mencionado no debate da rede social que nós falamos aqui, algumas pessoas dizem que o irmão Reagan nunca falou sobre esse assunto. Há quem pense isso, mas eu acredito que as pessoas que falam isso é porque não conhecem bem a literatura, a mensagem e o ministério do irmão Reagan. Porque eu não vou citar aqui todos os livros, mas para que a gente deixe bem fundamentado, eu quero mostrar, citando aqui nominalmente, alguns dos livros e das páginas onde o irmão Reagan fala a respeito da perda da salvação. Existe um livro do irmão Reagan que ainda não foi traduzido para o português. Eu estou fazendo essa tradução agora, porque eu estava estudando sobre o assunto, e é um livro fininho, de 3 capítulos, e eu decidi iniciar essa tradução. O nome do livro é The Present Day Ministry of Jesus Christ, que significa o ministério atual, ou dos dias atuais de Jesus Cristo. No capítulo 2, ele fala, do começo ao fim, do capítulo 2, sobre perda de salvação. Ele inclusive fala sobre assuntos que a gente não costuma ver o irmão Reagan falar, nem em português, nem em livros em inglês, que é sobre predestinação, sobre o calvinismo, sobre o arminianismo, sobre Charles Finney, ou Charles Finney, que inovou o pensamento da época com a ideia do livre-arbítrio e da iniciativa humana a respeito da salvação e de outras coisas semelhantes. E é muito interessante o posicionamento do irmão Reagan sobre essa situação toda. E ele inclusive chega a mencionar a expressão, uma vez salvo, salvo para sempre, nesse capítulo 2 do livro The Present Day Ministry of Jesus Christ. O outro livro é Eu Creio em Visões, no capítulo 4, páginas 91 a 99. Quando você vai ler esse capítulo 4, da 91 a 99, você vai encontrar o irmão Reagan falando sobre uma visão que ele teve, onde ele vê uma mulher que era salva, nascida de novo, ministra do evangelho, que cantava também, que trabalhava junto com o seu marido, que era pastor de uma igreja, e que tinha negado a fé, negado Jesus, abandonado, apostatado da fé. E ele fala claramente ali, página após página, da 91 a 99, sobre esse assunto, com muita clareza, com muita objetividade. Então ele fala assim a respeito do assunto e se posiciona claramente sobre o tema. No outro livro, onde ele fala isso, é Casamento, Divórcio e Novo Casamento. No capítulo 3, nas páginas 15 e 37, e nas páginas 40 e 41. Quando ele vai fazer algumas comparações com o casamento, e ele diz que aquele que se une à sua mulher é uma só carne com ela, e depois ele fala também a respeito daquele que se une ao Senhor, e é um mesmo espírito com ele. E ele diz que assim como é possível a pessoa ser uma só carne com uma mulher, e se separar e casar com outra, da mesma forma é possível uma pessoa se separar do Senhor Jesus Cristo. E ele mostra que concorda com esse pensamento. O outro livro é A Igreja Triunfante, já publicado em português, como vocês devem saber. No capítulo 5, das páginas 112 a 129. Que é quando ele vai repetir a história da mulher, só que agora com muito mais detalhes.
Então, irmãos, nós vemos que o irmão Reagan, você pode conferir em casa depois, vocês que estão aqui, as pessoas que estão assistindo essa mensagem pelo vídeo, podem conferir nos seus livros e ver como realmente o irmão Reagan se posicionava muito claramente a respeito do tema. Até porque é um assunto bíblico abordado exaustivamente no Novo Testamento. Amém, queridos? Agora, é interessante, é uma pena que não dê para a gente fazer isso aqui, mas a leitura do livro de Hebreus, ela nos dá essa convicção talvez mais do que qualquer outra carta do Novo Testamento. E existe uma consistência doutrinária apresentada desde o capítulo 1 até o capítulo 13 sobre essa questão. Ela é falada repetidamente. Eu vou citar alguns versículos e não precisam abrir, mas se eu pedir para você abrir um ou outro que seja mais importante, vocês fazem essa gentileza. Mas eu quero que você apenas ouça com atenção. Hebreus capítulo 10... do versículo 23 ao versículo 31, ele fala: guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Preste bastante atenção no palavreado dele, né? No linguajar, nos termos que ele usa, nas argumentações que ele usa para poder falar com crentes. Amados irmãos, participantes da vocação celestial. Ele diz no 24, consideremos-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações àqueles que deixam, e tanto mais admoestações devemos fazer, quanto nós vemos que o dia se aproxima. Olha a associação que ele faz sobre a proximidade do dia da vinda de Deus, né? E sobre admoestar, que é repreender, censurar, advertir aqueles que deixam de se congregar. E ele vai ainda continuar no contexto explicando o porquê da gravidade do seu pensamento. Ele diz: porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, então aqui, meu irmão, ficou muito claro que ele está falando de uma pessoa que nasceu de novo. Depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, o que resta? Certa expectação horrível de juízo e fogo vingador, prestes a consumir os adversários. Porque aquele que não é por Jesus é contra Jesus. Quem com ele não se junta, espalha. Qualquer pessoa que não está em harmonia com ele é considerada, ou pode ser classificada, de adversário. Mesmo que esta pessoa um dia tenha sido iluminada, tenha provado o dom celestial, tenha ficado de pé, mas se caiu, vai ser classificada como adversária. Alô? Amém. Sem misericórdia, diz o versículo 28. Morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas quem tiver rejeitado a lei de Moisés. E aí? De quanto mais severo castigo vocês acham que deve ser considerado digno ou merecedor? Aquele que calcou aos pés o Filho de Deus, profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado. E está falando de uma pessoa nascida de novo. E ultrajou o Espírito da graça. Ora, nós sabemos, nós conhecemos aquele que disse. É interessante que ele não fala, nós sabemos o que ele disse. Ele não fala isso, nós sabemos o que ele diz. Nós conhecemos aquele que disse. Ou seja, ele não está falando aqui necessariamente do que ele disse, mas do caráter daquele que disse. Nós conhecemos aquele. Conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. E ele fala, irmãos, horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Uau! Lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que depois de iluminados, sustentastes grande luta e sofrimentos. Glória a Deus. Amém, gente? Então ele está falando de pessoas crentes, salvas, que podem passar por uma situação como essa. No versículo 35 e 36, ele vai dizer: portanto, não abandoneis a vossa confiança.
Lembra do que nós vemos lá no início, em Hebreus 6, quando ele fala sobre a importância e a necessidade de perseverar, de mostrar a mesma diligência até o fim. Aqui ele diz, não abandoneis a vossa confiança. Por quê? Porque a confiança não abandonada tem grande galardão. Então, o galardão ou a recompensa é uma consequência de não abandonar a confiança. Se ele diz, irmãos, não abandoneis a vossa confiança, é porque é possível isso acontecer. Quantos concordam comigo? Não faça isso, não abandone a sua confiança, porque ela tem um grande galardão. Com efeito, tendes necessidade. Quantos podem repetir comigo? Necessidade. É uma necessidade imperativa. Ele diz, tendes necessidade de perseverança. Para quê? Para que, havendo feito a vontade de Deus, aí sim, alcanceis a promessa. Ô glória! No versículo 37 e 39, ele vai... Deixa eu continuar a leitura. Alcanceis a promessa. No 37, porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé. Se retroceder, nele não se comprais a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da vida. Amém, gente? Eu acho que às vezes nós não percebemos bem o que a Bíblia ensina a respeito dessa questão da salvação, da possibilidade da perda da salvação, porque nós não entendemos que a salvação, ainda que seja uma coisa real, já experimentada agora, ela ainda não se manifestou plenamente. Somos salvos? Sim, e ainda não. Essa é a grande verdade. E se nós fôssemos falar um pouco mais detalhadamente, poderíamos dizer que a salvação está de fato associada aos 3 tempos que nós conhecemos na vida, ao presente, ao passado e ao futuro. Não importa se faz 1 ano, 1 mês, 2 anos, 10. Se fomos salvos um dia, já fomos salvos de lá até aqui, porque o nosso espírito foi recriado. Mas ao mesmo tempo, mesmo salvos em nosso espírito, precisamos refrigerar, renovar, salvar a nossa alma, a nossa mente. Amém, gente? No presente. Mas, num dia, no futuro, é que nós teremos o nosso corpo finalmente transformado, e aí sim seremos salvos plenamente. O que acontece é que daqui até o dia da transformação do nosso corpo, nós estamos em um grande período de teste e de prova. E até lá, nós podemos sim perder a salvação. Não é uma coisa fácil de se acontecer. Não se perde assim da noite por dia por causa de qualquer pecado. Vimos aqui rapidamente 1 Coríntios 5, que fala sobre aquele homem que tinha relação sexual com a mulher do pai dele, e Paulo preocupado com ele para que ele não perdesse a salvação. Então não se perde facilmente. Mas é possível perder? É possível perder. Então até o dia da transformação do nosso corpo, estamos neste período de teste. Somente depois da transformação do nosso corpo, é que nós estaremos na fase ou no estado que eu gosto de chamar de a irreversibilidade da salvação. Até lá é reversível. Até lá é reversível. Mas depois que nós tivermos o nosso corpo transformado, quando o mortal for absorvido pela imortalidade, quando o corruptível for absorvido pela incorruptibilidade, meu irmão, vai se cumprir a palavra que diz, tragada foi a morte pela vitória. A vitória vai engolir, tragar, acabar a morte. O último inimigo a ser destruído é exatamente a morte física. Até o dia da transformação do nosso corpo, é possível sim a pessoa passar pelo processo contrário, se reverter e perder a salvação. Amém? Há textos que provam que a salvação só vai se revelar no último tempo. E talvez porque não preguemos tanto sobre isso, porque temos o hábito de falar muito mais da fé, sobre a convicção, viver com base naquilo que cremos, a gente muitas vezes se esquece dos textos que falam sobre a salvação ainda não ter se manifestado. E por isso eu gostaria de ler alguns deles com vocês. Em 1 Pedro, no capítulo 1, do versículo 3 ao 5, ele diz o seguinte:
segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança. Eu quero que você repita comigo a palavra esperança. Quantos aqui sabem que esperança que se vê não é esperança? Amém. Agora, se não vemos, com paciência o aguardamos. Então ele está falando sobre termos nascido de novo, regenerou para uma viva esperança. Então, nós nascemos de novo para esperar alguma coisa. E ele vai dizer, fomos regenerados mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível. Ou seja, o nosso destino, a razão pela qual nascemos de novo, é para que tomemos posse de uma herança que, segundo a Bíblia, é incorruptível, indeteriorável, indisunerável. Eu fiz isso de propósito. Por quê? Ele está falando sobre um estado final do qual não tem mais como sair. Ele está falando, irmãos, sobre a incorruptibilidade do nosso corpo. É uma herança incorruptível, mas que ainda não está manifesta. É sem mácula, mas ainda não está manifesta. É imarcessível, ou seja, não murcha, mas ainda não está manifesta. E onde ela está? Ela está, essa herança incorruptível, sem mácula, que não murcha, está reservada, guardada nos céus para a gente, que somos guardados pelo poder de Deus mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. A nossa herança incorruptível, imarcessível, sem mácula, essa herança incorruptível está guardada nos céus, na pessoa de Jesus Cristo. Ele é a nossa esperança. O que Ele é, o que Ele tem, hoje é o que nós sabemos que vamos ser amanhã. Porque Cristo, como Ele é hoje, não como Ele viveu aqui na terra, como Ele é hoje, é a nossa verdadeira vida. Morremos e a nossa vida não está manifesta, está oculta, juntamente com Cristo em Deus. Mas quando Cristo, como Ele é hoje, se manifestar, aí, meu irmão, nós também nos manifestaremos com Ele em glória. A Bíblia fala que a criação aguarda esta revelação ou manifestação dos filhos de Deus. Somos filhos, mas ainda não somos filhos de Deus em poder. Até Jesus, em Romanos capítulo 1, versículo 4, está escrito, só foi declarado Filho de Deus em poder depois da ressurreição dentre os mortos. Hebreus capítulo 1, versículo 14, também diz, não são todos os anjos, espíritos, ministradores enviados por Deus para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Quem vai herdar a salvação, levanta a mão e bate palma. Ô glória! Os anjos são espíritos ministradores enviados para servir quem vai herdar. Ele está falando sobre uma salvação que vai se manifestar no tempo certo, que ainda não se manifestou. É uma herança que me está destinada no tempo previamente determinado pelo Pai. 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 10, também diz que nós nos convertemos a Deus, no finalzinho do versículo 9 ele diz isso, para servirmos o Deus vivo e verdadeiro, agora no 10, e para aguardardes dos céus o seu Filho. Então ele diz, nós nos convertemos a Deus para servi-lo e para aguardar. Quantos aqui sabiam que nasceram de novo para esperar? Para aguardar dos céus o seu Filho. E em Hebreus capítulo 10, eu sei que já lemos esse texto, mas agora o enfoque é diferente. No versículo 35 ele diz, não abandoneis portanto a vossa confiança, ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Ele está falando sobre o dia da nossa salvação. O outro texto que eu quero ler com os irmãos, e este eu gostaria, por favor, que vocês abrissem comigo, é 2 Pedro, capítulo 3.
2 Pedro, capítulo 3. Todo mundo encontrou? Amém. 2 Pedro, capítulo 3. Glória. Eu vou ler do versículo 7 em diante. Ele diz assim: ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Há, todavia, uma coisa, amados. Vocês podem repetir, por favor, a palavra amados? Está falando com crente, nascidos de novo. Então ele diz: todavia, amados, há uma coisa que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa. Que promessa? A promessa da sua vinda. Se você observar, no versículo 4, ele está falando sobre alguns que dizem: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, meu irmão, todas as coisas estão do mesmo jeito, desde o princípio da criação. Então, ele vai falar sobre isso, a promessa da sua vinda. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Veja o que ele disse: o Senhor não retarda a promessa da sua vinda, amados, pelo contrário, ele é longânimo para convosco, amados, não querendo que qualquer um de vós, amados, pereça. Ele quer que todos se arrependam para poder subir. Então ele está falando com amados e dizendo que o Senhor, na verdade, é longânimo para com os amados, não querendo que qualquer um pereça. Então não é demora, é longanimidade. E ele diz: entretanto virá, como ladrão, o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas estas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando, mais uma vez, a ideia da espera, da paciência, até o dia, ele diz, esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Esperando e apressando o dia da vinda de Deus. É interessante porque no versículo 9 ele diz: alguns julgam a promessa da sua vinda demorada. E aqui ele diz: então espere e apresse o dia da vinda do dia de Deus. Espere e apresse. Não é interessante que ele fala que na verdade o Senhor não está demorando, ele está sendo longânimo, esperando que os amados não pereçam, mas que todos se arrependam para que possam experimentar a salvação do último dia? Então ele diz, para que ele não demore, espere, mas apresse o dia da vinda de Deus. Falando sobre o nosso comportamento, sobre a vida dos crentes na igreja. Amém, gente? Agora, o que é interessante é que ele fala aqui uma expressão que às vezes é mal compreendida. No versículo 10, ele diz: entretanto, o Senhor virá como ladrão o dia do Senhor. Virá como ladrão o dia do Senhor. É interessante porque ele fala como ladrão. Só que tem um contexto, e dentro da Bíblia nós encontramos muito mais de uma vez essa expressão sendo citada, associada à ideia da vinda de Jesus. E nós sabemos que o ladrão, quando ele vai visitar a casa de alguém, ele nunca liga para a pessoa e pergunta: 10 horas está bom para você? Não, lá para mais tarde, então lá para as 3 está bom, pode ficar marcado. O ladrão nunca avisa. Eu sei que alguns podem ficar até escandalizados porque eu estou dando aqui exemplos de ladrão na minha pregação, mas Jesus Cristo também fazia isso. Ele disse que a volta do Filho do Homem é como ladrão de noite. Se ele podia usar ladrão nos exemplos dele, eu também posso usar nos meus. Amém? Então o que acontece? A Bíblia fala sobre o dia da vinda do Senhor como ladrão de noite. Só que tem um detalhe: quando é como um ladrão de noite? Porque, pelo que eu entendo, nós que somos crentes, não precisamos ser surpreendidos. Não precisamos estar desavisados, sem saber a que hora vem o Senhor. Pelo contrário, parece que nós podemos sim saber a proximidade do dia da vinda. Tanto é, nós acabamos de ler há minutos atrás, em Hebreus capítulo 10, versículo 25, que diz que não devemos deixar de nos congregar, como é costume de alguns. Pelo contrário, nós devemos fazer admoestações. E tanto
tanto mais admoestações devemos fazer, quanto vedes que o dia se aproxima. Ele não disse tanto mais quanto lerdes, tanto mais quanto crerdes. Ele disse tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Ele está falando sobre percepção espiritual do crente para saber se está perto ou se está longe. E não é a única passagem que fala sobre a capacidade do crente de ter percepção espiritual para saber sobre a proximidade da vinda do Senhor. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, do versículo 1 em diante, Paulo diz: irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Calma. Fala, quando o povo do mundo, quando andarem dizendo, agora sim, nós temos paz, nós temos segurança com esse novo governo, essa nova ordem mundial, eis que lhes, Paulo diz, lhes sobrevirá repentina destruição, como vem as dores de parto, aqui está para dar à luz, e de nenhum modo eles escaparão, mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Amém? Então ele diz, vocês não estão em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Então a surpresa, a vinda do Senhor como ladrão, é para quem não está na luz. Amém, irmãos? Apocalipse capítulo 3, no versículo 3, está escrito, lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. Portanto, se não vigiares, virei como ladrão. Lembra-te do que tens recebido, lembra-te do que tens ouvido, falando da palavra, porque se não vigiares, aí sim, será como um ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Mas as pessoas que estão atentas e guardando a boa palavra, não serão surpreendidas. Amém, gente? E em Lucas capítulo 21, Apocalipse 3:3. Em Lucas 21, do versículo 34 ao 36, está escrito, é Jesus falando agora. Ele diz, acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda, que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo. E para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente, como um laço. Então Jesus diz, você pode fazer certas coisas para que aquele dia não venha para vocês como um laço, de forma repentina. Pois há de sobrevir a todos os que vivem sobre a face de toda a terra. Por isso, vigiai. É a mesma coisa que lemos em Apocalipse 3:3. Vigiai, pois, a todo o tempo, orando, para que possais escapar de todas estas coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. Amém, amém, irmãos? Então, eu estou ministrando aqui, viu, gente? Mas eu não marquei o horário, tá? Se vocês aí atrás estiverem fazendo o controle do tempo, vocês me avisam, vai ter um toque, alguma coisa assim, né? 20 minutos? 2 minutos? Amém. Então, a irreversibilidade da salvação, como nós vimos, é o ponto final, é o momento em que nós não perderemos mais a nossa salvação, somente depois disso. E nós temos alguns textos que falam sobre essa questão, mas provavelmente o melhor deles seja 1 Coríntios capítulo 15. Eu quero ler ele com você, 1 Coríntios capítulo 15, do versículo 50 ao versículo 56. Diz o seguinte, isto afirmo, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério, nem todos morreremos, mas transformados seremos todos. Por quê? Ele vai dizer daqui a pouco. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão com novos corpos, agora incorruptíveis. E nós, os que estivermos vivos, seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade. E que o corpo mortal se revista da imortalidade. E
quando isso acontecer, somente quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal se revestir de imortalidade, então, somente nesse dia, viu gente? É que se cumprirá a palavra que já está dita: tragada foi a morte pela vitória. Quando vai se cumprir essa palavra? Quando o nosso corpo for transformado. Aí se cumprirá a palavra que diz: pronto, finalmente, graças a Deus, tragada foi a morte pela vitória. Amém? 1 Coríntios capítulo 15, do versículo 50 ao 56, mostrando quando é o momento em que nós estaremos nisto que eu chamo de a irreversibilidade da salvação, que é quando o nosso corpo for transformado, né? O mortal absorvido pela imortalidade, o corruptível absorvido pela incorruptibilidade, que é exatamente a mesma coisa que Pedro fala sobre essa transformação do último tempo, a nossa herança que está reservada nos céus, que não murcha, que não se deteriora, etc. e tal. Então nós estamos neste período aguardando, esperando este dia, que é o dia da manifestação da salvação no último tempo. Em Romanos capítulo 8, Paulo fala algumas coisas associadas ao assunto, e no versículo 18, ele diz assim: para mim, tenho por certo que os tempos, aliás, que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós. E no versículo 23 ele fala: não somente a criação, mas também nós que temos as primícias, os primeiros frutos ou primeiros resultados do que o Espírito faz na vida humana, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando, esperando ou ansiando pela adoção de filhos, a saber, a redenção do nosso corpo. Então estamos esperando isso aí, a transformação do nosso corpo, como já lemos em 1 Coríntios capítulo 15, quando ele fala que é necessário que o corpo mortal seja absorvido pela imortalidade. Então ele continua dizendo aqui no versículo 24 de Romanos 8, porque na esperança, nessa esperança, é que nós fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança. O que ele quer dizer com isso? A gente não vê hoje o que a gente está esperando. Esperança que se vê não é esperança. Então estamos esperando uma coisa que só vai acontecer, só vai se manifestar no tempo certo. Esperança que se vê não é esperança. Pois o que alguém já vê, como é que pode esperar? Então hoje a gente não vê o que vamos ter neste dia da salvação do último tempo, que é um corpo novo, uma vida nova, e é o nosso estado final, que é o processo da irreversibilidade da salvação. Aí sim, ninguém perde mais a salvação. E ele fala, se o esperamos, mas se esperamos, versículo 25, se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. E o contexto inteiro está falando sobre isso. Tanto é que um pouco mais na frente, no versículo 28, ele vai falar que todas as coisas que nós experimentamos hoje, como crentes, dentro de um corpo ainda não transformado, na verdade, cooperam para o nosso próprio bem, daqueles que amam a Deus e que foram chamados com um propósito específico, porquanto os que de antemão Deus conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Ou seja, aquilo que Jesus Cristo é hoje, é o nosso destino previamente estabelecido. Então estamos numa escada rolante. Demos um passo, ficamos firmes e estamos sendo levados ao nosso destino previamente estabelecido. Teremos um corpo transformado e seremos exatamente aquilo que Jesus Cristo já é. Amém, gente? Então, diante de toda essa situação, fica mais claro de entender por que é importante, por que é necessário permanecer firme para a salvação. Somos salvos num certo sentido, mas ainda não. Porque a salvação há de se manifestar no último tempo. Até lá, posso perdê-la. Até lá, o processo pode ser revertido. Então, há muitos textos que mostram exatamente isso. E eu quero citar alguns, os irmãos não precisam abrir, podem ouvir com atenção, mas eu quero citar alguns para que a gente possa relembrar destas verdades que todos nós já conhecemos, ou como diria Pedro, despertar a nossa memória adormecida. Em Tito capítulo 2, do versículo 11 ao 13, ele diz: a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Se nós lêssemos apenas isso e fizéssemos esta declaração solta, poderia até parecer que estamos dizendo que a graça de Deus é tão grande,
é tão irresistível, tão maravilhosa, que se manifestou salvadora a todos os homens incondicionalmente. Mas é uma frase inicial de um contexto. Ela está inserida dentro de uma situação, dentro de um argumento, de uma ideia que Paulo há de desenvolver. Então ele diz, a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, ensinando-nos, educando-nos, para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando, olha aí a mesma ideia se repetindo mais uma vez. Fomos salvos para aguardar a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. 1 Coríntios 15, 1 e 2 também fala. Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vula preguei, a menos que tenhais crido em vão. Então ele fala que tem gente que crê em vão, não recebe de verdade, mas existem aqueles que não perseveram, não retêm a palavra tal como foi pregada. Estes também não vão herdar a salvação que se manifestará no último tempo. Colossenses capítulo 1, do versículo 21 ao 23, diz assim: E a vós outros também, que outrora éreis estranhos e inimigos do entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé. Para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé. Então, essa apresentação da nossa vida como santos, inculpáveis e irrepreensíveis está associada à ideia de permanecermos na fé, alicerçados e firmes, não nos deixando afastar da esperança do Evangelho. Está vendo aí? Como nós nascemos de novo, fomos regenerados para uma esperança. Então temos uma esperança, estamos esperando, aguardando alguma coisa. É isso que a Bíblia diz. Não nos deixando afastar da esperança do Evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Hebreus capítulo 3, versículo 12. O autor diz: Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer um de vós irmãos. Olha só isso. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer um de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Está muito claro, ele disse, irmãos, cuidado. Amém, gente? Irmãos, cuidado. Muito claro. Cuidado para que jamais aconteça haver em qualquer de vós coração perverso de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 5. Foi por isso que, eu vou ler até o contexto porque eu acho que é importante aqui. Um pouco antes, Paulo vem dizendo o seguinte: ninguém se inquiete por causa das tribulações que eu venho experimentando, porque vós mesmos sabeis que estamos designados ou destinados a isso. Quando Jesus chamou Paulo para o ministério, ele disse, importa lhe mostrar o quanto lhe importa sofrer pelo meu nome, né? E ele fala, fomos destinados, designados para isso, pois quando ainda estávamos convosco, predissemos que íamos ser afligidos, o que de fato aconteceu, e é do vosso conhecimento. Versículo 5. Foi por isso que, já não me sendo possível continuar esperando, eu mandei indagar o estado da vossa fé, temendo que o tentador vos provasse e se tornasse inútil o nosso trabalho. Olha o que ele diz. Eu, preocupado com o estado espiritual de vocês, o estado da vossa fé, eu mandei perguntar como é que vocês estavam espiritualmente. Porque eu estava temendo que o tentador vos provasse e fosse inútil tudo aquilo que eu fiz. Alô? Perder a salvação. 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 5, foi o que eu acabei de ler, né? Filipenses, capítulo 2, versículo 16. Ele diz, perseverando, aliás, preservando, vocês resplandecem como luzeiros do mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu tenho que preservar
a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie, Paulo diz, eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. A mesma coisa que ele acabou de falar em 1 Tessalonicenses 3,5. Ele diz, eu quero que vocês preservem a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei de graça, inutilmente. Amém, gente? Amém. Mais para frente, ainda outro texto, 1 Tessalonicenses 3,13, ele diz, a fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade, isento de culpa, na presença de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo com todos os seus santos. A fim de que o vosso coração seja confirmado em santidade, isento de culpa, na presença de nosso Deus, no dia da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. E muito parecido com esse versículo é o seguinte, 1 João, capítulo 2, versículo 28, quando ele diz, filhinhos, agora, pois, permanecei nele, para que, quando ele se manifestar, tenhais confiança, isentos de culpa, como ele acabou de falar. Tenhais confiança e dele não nos afastemos envergonhados da sua vinda. Amém, gente? Para que tenhamos confiança e dele não nos afastemos envergonhados na sua vinda. E, finalmente, em Hebreus capítulo 2, versículo 3, ele diz, como escaparemos nós, se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Quantos podem dizer amém? Amém. Então, gente, nós vimos muitos textos aqui, e temos alguns mais, que falam muito claramente sobre essa questão da perda da salvação. Você pode usar a vontade de todos os textos que nós citamos, existem outros, e estes eu só vou apresentar nessa gravação que a gente vai fazer no ministério com mais tempo, mas eu posso extrair os pormenores e os detalhes de cada contexto, não dá para a gente fazer isso aqui, mas é interessante que nós façamos isso como exercício em nossa leitura devocional, para que a gente possa ter cada vez mais certeza e firmeza daquilo que cremos. Para que possamos ajudar as pessoas que estão confusas, as pessoas que não sabem realmente como crer, porque muitas vezes as pessoas se desequilibram pregando coisas autênticas. E pegam uma pregação, uma verdade bíblica, autêntica, e misturam com alguma coisa enganosa. A pessoa pode começar a falar sobre graça, e sobre o poder da graça, a maravilha da graça, a profundidade da graça, e se atrapalha e se perde achando que esta graça é tão poderosa que não tem como uma pessoa perder a salvação. Mas há muitos textos que mostram que esse pensamento não pode ser aceito pelos que conhecem as Escrituras. A Bíblia fala sobre a importância de conservar a nossa vida. E para falar a verdade, em 1 Tessalonicenses capítulo 5, do versículo 23, que é tão conhecido por nós, Paulo chega a dizer que o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo. E ele depois diz o que é tudo. Ele diz, e o vosso espírito, alma e... Ele diz, o mesmo Deus da paz vos santifique em... O que é tudo? Espírito, alma, isso é tudo. E é interessante porque ele diz, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis justamente na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então quer dizer que se ele manda eu conservar o meu espírito, vou me deter aqui na palavra espírito, isso quer dizer então que eu posso perdê-lo se eu não conservá-lo. É possível ser perdido. Se a Bíblia diz que é preciso conservar, é porque pode se perder. E há outras passagens que também trazem a mesma ideia. 1 Coríntios 7:34, por exemplo, Paulo diz, a mulher, tanto a viúva como a virgem, cuida das coisas do Senhor, para ser santa, tanto no corpo como no espírito. A que se casou, porém, se preocupa com as coisas do mundo, falando do casamento, porque o casamento é uma coisa mundana, de como agradar ao marido, né? O casamento é uma coisa do mundo. Às vezes as pessoas pensam que é uma coisa celestial, mas quando nós chegarmos lá, ninguém se casa nem se dá em casamento. Vamos ser tudo como anjo. Alô? Amém? Então, o que acontece? Por isso ele diz, a mulher, tanto a viúva como a virgem,
cuida das coisas do Senhor para ser santa, tanto no corpo quanto no espírito. Ser santa tanto no corpo como no espírito. Conservar o espírito. E ele diz, a mulher solteira, a viúva, cuida em como ser santa, no corpo e no espírito. Em 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 1, Paulo diz, já que temos, pois, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne quanto do espírito, aperfeiçoando a santidade no temor do Senhor. Amém? Então, se você observar, e não são as únicas passagens que falam sobre a importância de conservar o Espírito, se santificar no Espírito para a salvação, mas quando nós observamos isso, há sim uma preocupação bíblica a respeito da possibilidade do Espírito se perder. Então ele está falando sobre pessoas que têm o seu Espírito hoje em comunhão com Deus, que estão vivas espiritualmente, mas que essa vida no Espírito tem que ser conservada até o dia da salvação do corpo, onde não perderemos mais a nossa salvação. Amém. E eu queria agora abrir 1 Coríntios capítulo 5, para que nós pudéssemos examinar isso com um pouco mais de detalhe, porque eu acredito que esta passagem é bem útil para que nós possamos falar sobre a possibilidade da perda da salvação no Espírito. 1 Coríntios capítulo 5. No versículo 1, todo mundo encontrou? Posso ler, gente? No versículo 1, Paulo diz, geralmente se ouve que há entre vós imoralidade, e imoralidade tal, como nem mesmo entre os gentios. Isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher de seu pai, do seu próprio pai. E ele está falando aqui sobre um pecado aberto, público, porque quando um crente peca, ele tem tanta vergonha que ele faz escondido. Só que aqui ele está falando sobre alguém que fazia isso abertamente, todo mundo sabia e ninguém tomava providência. Ele, contudo, andais vós ensoberbecidos e não chegastes a lamentar, para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho ultraje praticou. Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em meu coração, em espírito, já anunciei, como se presente, que o autor de tal infâmia seja, em nome do Senhor Jesus, e que vocês concordem comigo, reunidos vós e o meu espírito, com o poder de Jesus nosso Senhor, que ele seja entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Não é boa a lactância. Não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa? Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento. Então, ele fala aqui que é uma situação acontecendo dentro da igreja de Corinto que não se ouve nem mesmo entre os gentios. Eu acredito que esse texto ele contém três perspectivas. Ele diz, um pouco de fermento leveda toda a massa. Mas eu acredito que pode ter três aplicações. Primeiro, a igreja deve ser sal no mundo. E não precursora naquilo que não presta. Amém. Só que ele está falando que nem entre os gentios se ouve o que estava acontecendo na igreja dos Coríntios. Então, um pouco de fermento leveda toda a massa. A igreja, em vez de purificar e santificar, conserva naquilo que não presta. Só que também tem o aspecto social eclesiástico. Porque um pouco de fermento leveda toda a massa. Se esse homem continua fazendo isso e todo mundo aceita e ninguém faz nada, as outras pessoas vão começar a querer fazer também. Só que existe também um terceiro aspecto, que é o aspecto individual e pessoal na vida desse homem. Porque se ele continua vivo, pode ser que até mesmo ele chegue a perder a salvação. Porque um pouco de fermento leveda toda a massa. Então, tem o sentido pessoal, o sentido social eclesiástico e o sentido social mundano. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Agora, ele fala, é bom que ele seja entregue a Satanás, só que ele diz, eu já decidi, só que ele fala que não pode decidir sozinho. Ele diz, reunidos, vós e o meu espírito. Paulo, ele como líder e autoridade a respeito do que acontecia, líder desta igreja, ele podia não ser apóstolo para outros, mas com certeza ele era para os coríntios. Ele não iria edificar sobre fundamento alheio, mas ele sabia qual era o raio de alcance que Deus lhe havia delimitado. Então, como autoridade, consciente da sua posição, ele diz, eu já decidi que ele seja entregue a Satanás. Só que ele não decide sozinho, ele diz, vocês têm que concordar comigo. Reunidos vós e o meu espírito em nome de Jesus. É isso que está escrito aqui no versículo 4.
Em nome do Senhor Jesus, reunidos vós e o meu espírito, ou seja, Paulo não poderia decidir sozinho, porque Jesus disse que se 2 ou 3 concordarem a respeito de qualquer coisa que pedirem, será concedida pelo Pai. Na verdade, se 2 ou 3, se a igreja considerar alguém como gentil, publicano, assim será feito. O que for permitido na terra, será permitido nos céus. O que for desligado na terra, será desligado nos céus. Então Paulo diz, vamos nos reunir, vamos concordar em nome de Jesus, que ele seja entregue a Satanás. Para quê? Para a destruição da carne. Ele está falando sobre morte física. Morte prematura. Ele não está falando a perda da salvação, mas a razão pela qual ele diz é melhor que ele morra fisicamente para a destruição da carne, é para que ele não morra espiritualmente. Amém. Ele diz, entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo. É como se Paulo estivesse dizendo, é melhor que ele morra mais cedo para que ele não morra mais tarde. E alguém poderia dizer, mas Natan é um fim horroroso, é melhor um fim horroroso do que um horror sem fim. Quantos entenderam a parábola? E alguém pode pensar, mas isso gera um certo medo. Mas irmãos, a palavra fobia, ou phobos, no grego, que é traduzida por temor do Senhor, é a mesma palavra que é usada para temor de coisas que podem nos fazer mal. E o medo tem um lado positivo. O temor do Senhor tem um lado positivo. Tem muita gente viva hoje que, como criança, aprendeu a ter medo de colocar um dedo na tomada. Por isso viveu. Entenderam o que eu falei? Então, Paulo está falando aqui sobre juízo. Só que é um juízo que é uma bênção. Porque, na verdade, o homem vai morrer mais cedo, mas o espírito vai continuar salvo. Então, pela interpretação de Paulo, parece que, como diria Hebreus capítulo 10, do versículo 26 ao 29, que a pessoa que é crente, depois de receber o pleno conhecimento da verdade, quando ela vive deliberadamente em pecado, ela está correndo o risco, sim, de perder a salvação. Então existe alguma coisa que acontece na vida deliberada no pecado que prejudica a minha convicção espiritual. Sabemos que eu perco a salvação na negação de Cristo. E a gente vai chegar nisso daqui a pouco. Mas também, pelo que a Bíblia ensina, a nossa vida, não estou falando agora sobre questões doutrinárias ou teológicas, mas questões morais e de santidade, parecem influenciar também nas nossas convicções da nossa fé. Então, a vida que a pessoa tem deliberada no pecado pode prejudicar a sua salvação eterna. É por isso que ele diz, é melhor que ele morra mais cedo, para que o espírito seja salvo, a fim de que o espírito seja salvo. O que isso aqui parece indicar é o seguinte, se você pegar uma rã, e isso é científico, e colocar ela dentro de uma água fervente, um sapo, uma rã, na mesma hora ela pula para fora. Ela corre dali, pula, pelo choque térmico que ela experimenta. Se você colocar o mesmo sapo dentro de uma água natural, numa panela, e acender o fogo, ela não tem sensibilidade para perceber a graduação da temperatura que lhe leva à morte. Ela vai morrer. Então, essa insensibilidade, no ambiente em que ela se encontra, vai levá-la à morte aos poucos. Então, parece que Paulo está falando exatamente sobre isso. Amém, gente? Amém. É como eu gosto de falar. A vida cristã é como andar de bicicleta. Quantos aqui sabem andar de bicicleta? Levanta a mão só para eu ver quem sabe. Se você parar de pedalar, o que é que acontece? Vocês não sabem andar de bicicleta coisa nenhuma. A pessoa que sabe andar de bicicleta entende que quando você para de pedalar, você não cai. Por quê? Porque você já pedalou para passar um tempo sem pedalar. Você vai continuar por causa das pedaladas que deu. Agora, se não voltar a pedalar, vai cair. Bem, gente? Então, eu acredito que da mesma forma, a vida espiritual do crente, dependendo da vida que se tem, dependendo do que se faz, dependendo do estilo de vida, a pessoa pode perder a salvação do espírito. Não é à toa que a Bíblia diz, e o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo. Espírito, alma e corpo sejam conservados. A mulher procura ser santa no corpo e no espírito. Tendo, pois, tais promessas, purifiquemo-nos a nós mesmos de toda a impureza, tanto do corpo como do espírito. É melhor que ele morra mais cedo que o espírito
seja salvo. Então, é um processo pelo qual nós passamos, e durante essa espera, até o dia da vida de Jesus, nós podemos perder a salvação. Agora, muitas vezes o crente acaba morrendo mais cedo, que é uma disciplina da parte de Deus, é juízo divino. Mas, irmãos, eu sei que pode parecer ruim, mas é muito melhor morrer mais cedo do que morrer mais tarde. Vocês entendem o que eu quero dizer com isso? É o caso dos irmãos em Coríntios, de 1 Coríntios capítulo 11. Vocês não lembram daquilo que Paulo diz lá tão claramente? Ele fala: aquele que comer ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu. Réu do corpo, réu do sangue do Senhor. Por isso o homem deve se examinar. E assim ele deve comer do pão e beber do cálice. Agora, quem come e bebe sem discernir o corpo, na verdade, come e bebe juízo para si. Come, bebe. E ele diz mais: eis a razão porque há entre vós muitos fracos, doentes, e não poucos que dormem, ou que já morreram. Eis a razão porque comem e bebem juízo para si. É por isso que tem muita gente fraca no sentido espiritual, doente e morrendo mais cedo. E ele fala mais: porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Julgados por quem? Julgados pelo Senhor. Mas quando somos julgados, somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Mesmo quando o juízo de Deus vem sobre a vida do crente e ele morre mais cedo, ainda assim é uma bênção. Amém. Aleluia! Ninguém se alegra com isso, eu me alegro. Amém, irmãos? Quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor para que não sejamos condenados com o mundo. Quantos podem dizer graças a Deus? Palavras da salvação. O Senhor está no meio de nós. Amém? Então o que acontece? Um dos versículos que eu citei foi Hebreus capítulo 10, e eu vou repetir a leitura porque eu quero falar sobre uma outra questão aqui. Ele diz: nós, porém, versículo 39, não somos dos que retrocedem para a perdição. Não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da vida, ou da alma, como dizem algumas versões. Então ele fala que retroceder, um crente retroceder, é ir de encontro à perdição. Somos, entretanto, da fé para conservar a nossa vida, conservar a alma. Quando nós falamos sobre o cristianismo, muitas vezes nós falamos que é uma porta e um caminho. Aquele que crê no seu coração e confessa com a sua boca é salvo. Mas isso é uma coisa que acontece num instante. Isso é passar pela porta. Jesus disse que a porta é estreita e o caminho também. Então a salvação é um processo onde, na verdade, eu passo pela porta e percorro um caminho. Quantos concordam? Então passar pela porta é a confissão de Jesus como Senhor da nossa vida. Mas este caminho é o tipo de vida que a gente tem. E nós acabamos de ler que diz, o texto que diz que se eu retroceder, eu retrocedo para a perdição. Se usarmos a figura da porta e do caminho, fica mais fácil ainda de compreendermos o que a Bíblia diz. Porque eu passo pela porta quando confesso Jesus e ando o caminho. Só que por acaso, na minha vida, eu posso me decepcionar, me frustrar, me entristecer e parar. A Bíblia diz que é possível até retroceder. E, obviamente, quando eu retrocedo, se eu retroceder demais, eu vou chegar no ponto de onde eu comecei. Eu vou passar pela porta no caminho inverso. O que quer dizer, eu passei pela porta quando eu confessei Jesus. Passar pela porta no sentido inverso, quando eu vou negar Jesus. É por isso que Apocalipse capítulo 3, versículo 5 diz que o vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei ou riscarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Há passagens onde nós vemos Jesus Cristo falando a respeito da confissão. E muitas vezes a gente não percebe, mas a vida cristã é uma grande confissão. Hebreus capítulo 3, versículo 1, nos mostra isso. Santos irmãos, participantes da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo
e sumo sacerdote da nossa confissão. 1 Timóteo 6,12 diz: combate o bom combate da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, e da qual fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas. Romanos 10,9 diz: se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, com a boca se faz confissão para a salvação. O que nos salva é a convicção interior e a confissão ou expressão exterior. Da mesma forma, a única coisa que poderia fazer um crente perder a salvação teria que ser uma convicção interior e uma confissão exterior, uma expressão exterior. Não poderia ser um simples pecado, ainda que a vida deliberada no pecado contribua para esse estado espiritual. O que realmente faz a pessoa perder a salvação é a negação de Cristo, de forma convicta, assim como ela fez para ser salva. Teve convicção no coração, confessou com a boca, se salvou. Vai ter convicção e vai negar, vai se perder. Como é que nós sabemos? Não somente por inferência, né, pelo raciocínio lógico, mas também pelos textos da Bíblia que ensinam isso. Por exemplo, Mateus 10, 22, 23 diz: portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Não foi isso que a gente acabou de ler em Apocalipse capítulo 3, versículo 5? De maneira nenhuma apagarei ou riscarei o nome do vencedor do livro da vida. Pelo contrário, eu vou fazer o quê? Vou confessar o seu nome diante do Pai e diante dos anjos. O contrário é negar o nome daquela pessoa. E a Bíblia continua mostrando a mesma coisa. 2 Timóteo capítulo 2, do versículo 8 ao 13, está escrito: lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado de entre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho, pelo qual estou sofrendo até algemas como malfeitor. Contudo, a palavra de Deus não está algemada. E é por causa disso que eu suporto tudo, por causa dos eleitos, para que também eles obtenham uma salvação que está em Cristo Jesus como eterna glória. Fiel é esta palavra. Se já morremos com Ele, também viveremos com Ele. Se perseveramos, também com Ele reinaremos. Se o negamos, Ele, por sua vez, nos negará. Amém, igreja? Se o negamos, Ele, por sua vez, nos negará. Se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. E algumas pessoas poderiam perguntar: mas eu acho, Natan, que esse seu ensino de negar a Cristo está equivocado, porque afinal de contas, Pedro negou Jesus. E foi 3 vezes. E em vez dele perder a salvação, ele foi colocado no ministério. Negou 3 vezes e não perdeu a salvação. Foi promovido. Só que um detalhe, nós temos que considerar a negação com base na convicção. Meu irmão, Pedro não negou Jesus como nós estamos falando aqui, por convicção. Certeza interior. Eu não quero Cristo. Para o inferno com Jesus. Ele não fez isso. Pressionado pela situação, com medo, covarde, ele negou. Mas negou, arrependido, ficou com vergonha, sentiu o peso da responsabilidade, e quando Jesus vai falar com ele, 3 vezes ele negou. Jesus dá a ele 3 oportunidades de dizer o que ele disse. Então, aquela negação não foi a negação sobre a qual nós estamos mencionando. Não foi uma negação de convicção, porque só se perde a salvação da mesma forma que se ganha. Convicção interior, expressão exterior. Da mesma forma, você tem que ter convicção de que não quer Jesus e tem que expressar isso exteriormente. Amém? Paulo nos mostra isso claramente, que a negação pela ignorância, ou o pecado, a blasfêmia pela ignorância, ela não é levada em conta. Ele mesmo diz: eu sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. É bem parecido com a história de Pedro. E ele diz a mim, que no outro tempo era blasfemo, perseguidor, insolente, mas eu obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade. Amém, irmãos? Então Paulo diz: realmente eu fui blasfemo, eu fui insolente, fui perseguidor, mas eu obtive misericórdia porque eu fiz na ignorância. Isso quer dizer o quê? Uma pessoa que recebe o pleno conhecimento da verdade,
que prova o dom celestial, que experimenta os poderes do mundo vindouro, que se torna participante do Espírito Santo, uma pessoa dessa, depois de ser iluminada, nega Jesus, ela não é ignorante. E ela não vai obter misericórdia. Eu me lembro das palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, em Lucas capítulo 23, versículo 44. Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Uma coisa é você fazer o erro na ignorância. Outra coisa é você saber o que está acontecendo. Um crente imaturo, uma criança na fé, jamais vai cometer o pecado imperdoável. Vocês não entenderam, mas digam amém pela fé. Amém, irmãos? Romanos capítulo 11, versículo 22 diz: Pois é, considerai a bondade e a severidade de Deus. Nós falamos tanto sobre a bondade de Deus, porque em Romanos 2,4 está escrito: é a bondade de Deus que nos conduz ao arrependimento. Mas será que consideramos a severidade? Porque a bondade nos conduz ao arrependimento. E o que será que a severidade de Deus faz? Considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus. Para com os que caíram, severidade. Mas para contigo, a bondade de Deus, se nela permaneceres. Porque se você não permanecer, de outra sorte, também tu serás cortado. Oi? Amém, gente? Tudo bem? Romanos 11, 21. Bem, a sua incredulidade, eles foram quebrados. Tu, porém, mediante a fé, estás firme. Quantos firmes podem dar glória a Deus? Tu, porém, mediante a fé, estás firme. Não te ensorbebeças, mas teme. Por quê? Se Deus não poupou os ramos naturais, também não te poupará. Irmãos, eu não sei como as pessoas podem ter a capacidade de falar que a Bíblia não ensina sobre perder a salvação. Eu, particularmente, eu vou apenas aqui fazer um desabafo, eu gostaria muito que isso fosse verdade. Vamos ser sinceros, gente, é maravilhoso ter a certeza de que não importa o que eu faça, eu vou ser salvo de qualquer jeito. Eu prefiro assim. Prefiro assim. Mas eu não posso reinventar a roda. O evangelho não é meu, é dele. A Bíblia é muito clara a respeito do assunto. Não é uma coisa fácil de acontecer, mas é possível. Amém, gente? O problema é que muitas vezes as pessoas estão desenvolvendo doutrinas com base em passagens complicadas, quando deveriam ficar firmes nas passagens que são claras. Você não pode se basear em passagem complicada. Eu sei que tem passagem difícil de se interpretar, difícil de se entender. Não somente por causa da profundidade do assunto, mas às vezes porque somos tardios para ouvir. Só que nós temos muitas passagens que são de fácil entendimento. E nós podemos ficar com estas passagens e depois, se Deus quiser e a gente conseguir, a gente vai estudar as outras. Amém, gente? Afinal de contas, por que nós temos tantas advertências da Bíblia, hein? Vocês já pararam para pensar sobre isso? Por que tantas passagens falando sobre os perigos da tentação, os desejos da carne, as recomendações, as advertências nas epístolas para os que são crentes e não para o povo do mundo? É preciso a gente parar para pensar o porquê de tantas advertências. Porque se uma vez salvo, salvo para sempre, então a Bíblia não teria que fazer advertência para mim. Porque se eu sou salvo, não tenho que me preocupar com isso. É terrorismo? Se eu não vou ter salvação, meu irmão, para que você está me afrontando? É terrorismo? Se as advertências não são para quem são salvos, porque uma vez salvo, salvo para sempre, então a Bíblia não é para crente, a Bíblia é para pecador. Que confusão, gente. Não tem o menor sentido esses pensamentos. Nós temos que perceber que a Bíblia é mais clara do que isso. Precisamos de 2 ou 3 teólogos para confundir o assunto. Efésios capítulo 4, eu gostaria que você abrisse comigo no versículo 17. 50 minutos ainda, né? Efésios capítulo 4, misericórdia. Versículo 17. Todo mundo encontrou? Glória a Deus, né?
Diz assim, isto, portanto, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Bom, a primeira coisa que eu quero observar aqui, e eu já estou perto do meu fim improvisado, tá, gente? Só quero que você tenha paciência. Se você observar aqui, Paulo está falando para crentes, com os irmãos, com os filhos de Deus, com os amados. E ele diz, digo isto e do Senhor testifico que não mais andeis como também andam os gentios. Falando com crentes, ele diz, não mais andeis. Só que essa declaração, ela traz 3 verdades que às vezes não percebemos. Quando ele diz, crente, nascido de novo, salvo, regenerado, amado, não mais ande assim, é porque um dia nós andamos assim. Por isso ele diz, não mais, porque um dia eu andei assim. Só que quando ele diz não mais, também significa que hoje eu não ando mais desse jeito. Amém. É diferente o meu procedimento. Por isso ele diz não mais. Só que quando ele diz não mais, também significa que eu posso voltar a andar assim. Por isso ele diz não mais. Uma só declaração aponta para 3 realidades da nossa vida. No passado, no presente e no futuro. Vivemos e andamos assim. Não vivemos, não andamos mais assim. E podemos viver e andar assim novamente. Então ele diz, não mais andeis. E agora ele vai falar o que não podemos voltar a praticar. Ele diz, como os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis. Isso quer dizer que se a advertência para mim, que sou crente nascido de novo, eu preciso aceitar que é possível eu obscurecer de novo o meu entendimento, ficar de novo alheio à vida de Deus, ser de novo ignorante, por causa da dureza do meu coração, e me tornar de novo insensível e me entregar de novo à dissolução. Amém, gente? É isso o que a palavra de Deus fala. É uma advertência real sobre um perigo real. E finalmente, em Atos capítulo 24, nos versículos 24 e 25, a Bíblia diz que passados alguns dias, vindo Félix com Drusila, sua esposa, que era judia, mandou chamar Paulo e passou a ouvi-lo a respeito da fé em Cristo Jesus. Félix ouviu Paulo falar sobre a fé em Cristo. Mas só que no versículo seguinte, a Bíblia vai explicar o que é que Paulo falou. Então, o que o texto diz, de forma resumida, é que a fé em Cristo é justiça, domínio próprio e juízo vindouro. Porque, dissertando Paulo acerca da justiça, do domínio próprio e do juízo vindouro, ficou Félix amedrontado e disse, por agora podes retirar-te, e quando eu te ver vagar, chamar-te-ei. Só que o texto diz que Paulo falava a respeito da fé em Cristo. Então, irmãos, a fé em Cristo é isso aí. Justiça, domínio próprio e juízo vindouro. Quer resumir a vida cristã, quer resumir a doutrina cristã, a teologia cristã, de forma e pontual, é o seguinte: fé em Deus e justiça no Espírito por causa dessa fé. Uma vida de controle, de abnegação, de domínio próprio, porque no futuro nós passaremos por um juízo vindouro. Justiça, domínio próprio e juízo vindouro. Amém, gente? Graças a Deus. Eu sei que existiam outras coisas que poderiam, talvez até deveriam ser faladas, mas não dá para falar a Bíblia uma noite só. Eu espero que estas coisas que vocês ouviram tenham sido úteis aos irmãos, de grande valor, e que nós possamos também replicar essa mensagem, passar para as outras pessoas e trazer convicção ao coração daqueles que estão na dúvida. Amém? Vocês podem ficar em pé, por favor, carinhosamente. Vamos orar. Graças a Deus. Aleluia. Aleluia. Te agradecemos pela tua palavra. Te agradecemos pela tua verdade. Te agradecemos pela salvação, ó glória, que há em Cristo Jesus.
Te louvamos porque fomos lavados, redimidos, justificados, santificados. Estamos em Cristo, Pai, e te louvamos pelo privilégio de sermos teus filhos. Louvado seja o teu nome, em nome de Jesus. Quantos podem dizer amém? Graças a Deus, pode sentar.